Saindo aqui do hospital de urgência e emergência, eu passei aqui um período bem difícil algum tempo atrás, porque ao atender um paciente baleado, nós fomos surpreendidos por um grupo armado que tentou resgatar a sua vítima, né? Mas não conseguiram ter sucesso, né? Mas analisando essa situação, nós vemos a situação do país como um todo, a situação da saúde do país. A situação é caótica, falta o básico, falta medicamentos, faltam até mesmo agulhas para sutura, fio de sutura, coisas básicas, equipamentos básicos, remédios para a população. Mas além disso, nós vemos também uma coisa bastante grave acontecendo, é a existência de pessoas que estão lucrando com a morte, com a doença e a morte das pessoas, principalmente das crianças. Nós vemos um movimento crescente na internet de pessoas que são contra a vacinação, por exemplo. Geralmente são pessoas sem nenhuma formação, sem conhecimento médico, pessoas que nunca entraram numa universidade, pessoas que nunca sentaram numa sala de aula de medicina, nunca estudaram nada. E que por ter visto um vídeo ou por ter lido um livro, acham que sabem mais do que os especialistas. Nós vemos notadamente um canal que tem feito bastante estrago nesse sentido. É um canal chamado, de forma até irônica, Ciência da Verdade. O dono desse canal se chama Afonso e é uma pessoa formada pela USP em Geofísica, mas que propaga ideias completamente erradas. E a sua fonte para propagar esses erros são livros de conspiracionistas, principalmente americanos. Pessoas que não têm também formação, não têm conhecimento do assunto, não têm condições de fazer uma avaliação da situação. Então, nós sabemos que as vacinas, de modo geral, elas possuem indicações e contraindicações. Nem todo mundo pode tomar todas as vacinas em qualquer momento. Também nós sabemos que vacinas possuem efeitos colaterais. Algumas vacinas podem, em algumas pessoas, causar graves efeitos colaterais. Mas, pesando o risco-benefício, as vacinas são, de longe, muito importantes e necessárias. Então, o que nós observamos? Na minha época, eu ainda cheguei a ver a paralisia infantil exercendo um fator, uma pressão muito grande na sociedade, adoecendo muitas pessoas. Conheci crianças doentes de paralisia infantil que morreram, que ficaram aleijadas. Mas a partir da década de 70 e 80, a paralisia infantil foi praticamente erradicada do país através da vacinação. Então essas pessoas que são contra a vacinação, elas são um perigo, principalmente para as crianças, as nossas crianças. Então o que acontece? Nós devemos pesquisar o assunto, verificar qual é a informação correta e nós devemos também punir aqueles que desinformam a população. Por exemplo, nós devemos denunciar esses canais. Esse canal, por exemplo, Ciência da Verdade, deve ser denunciado, porque ele traz apenas mentiras. O proprietário desse canal, ele visa apenas lucrar com a desgraça e a morte das pessoas. Então, observado que esse canal, especificamente Ciência da Verdade, ele tem um Patreon, em que as pessoas pagam para serem desinformadas. E também ele estimula outros a fazer a mesma coisa. Então, o que nós devemos fazer? Pelo bem da população, pelo bem de nossas crianças, nós devemos denunciar esses canais, não devemos apoiar esse tipo de comportamento, de atitude. Nós devemos impedir que essas pessoas tragam de volta as doenças que nós conseguimos erradicar do Brasil. Então, várias doenças foram erradicadas e graças a esse esforço feito mundialmente para eliminar essas doenças da população. E essas pessoas, esses lunáticos, tendem a fazer isso voltar novamente, essas doenças a voltarem novamente. Muitas crianças vão morrer e eles vão ser responsáveis pela morte dessas crianças. Então, especificamente, esses canais que pregam esse tipo de coisa,
nós devemos chamar eles até mesmo ao debate, né? Para que nós possamos enterrar de vez esses argumentos errados e totalmente incongruentes que essas pessoas têm. Obrigado.